Você conhece sua cidade? Você contribui para que ela seja melhor? Além de pagar imposto, que eu tenho certeza que vai ser a resposta da maioria, ou fazer seu trabalho regular, você conhece o poder das redes sociais? Sabe o que ela é capaz de promover? Inclusive, estimular as emissoras de mídia comercial a terem focos diferentes. Sabe o que é acessibilidade? O que é o estatuto do idoso, da criança, do adolescente, os acordos, a Constituição brasileira? Bem, estou perguntando coisas demais, né? Então, vamos aos exemplos, né? Ou vamos dizer que nós temos que olhar, temos que ver com carinho o que acontece. A cidade, ela tem problemas de segurança, então é evidente que os animais de estimação, que acabam sendo de guarda também, sejam usados intensivamente, tá? Por diversas razões. A gente tem medo, não? Meu pai dizia que todo mundo tem medo, porque todo mundo tem algo no seu corpo que lhe zela um carinho. Nós temos que ver, de fato, né, o que nós podemos fazer. Né? E isso é muito, há muita coisa que pode ser feita. Eu, particularmente, tenho usado intensivamente a rede social. Né? O Facebook é o Google, YouTube, rotina. Ainda hoje andei pela cidade olhando, e tem coisas bonitas e feias, né? E nós precisamos ver, de fato, o que merece destaque, né? Há um trabalho grande a ser feito. E a gente querer que o prefeito faça tudo sozinho, ou as concessionárias, é pedir muito. Pessoalmente, estou encantado com a preocupação do atual prefeito de Curitiba com a manutenção da cidade. E ele mostra a cara, aparece, isso é bom. A gente não quer ver o presidente do IPUC, ou sei lá quem é, a gente quer ver o prefeito, que é ele que nós elegemos. Ninguém votou em alguém da sua equipe. A gente vota no executivo, né? Então, nós temos que olhar e questionar questões importantes, né? Contribuir para fazer algo. Nós temos que e podemos muito. O que é gozado é que a maioria das pessoas não tem noção do poder que elas têm. Hoje em dia, graças aos celulares, né, nós podemos andar pela cidade, além de fazendo selfie, mostrar o que a gente viu que não agradou. Isso é muito importante. Nós vamos ter eleições esse ano. Né? Qual senador, qual deputado federal, estadual, governador, presidente da República nós vamos escolher? Né? Vamos votar naqueles que têm chance de ganhar simplesmente? Que é a maldita resposta que a gente vê, é que o cara não quer perder o voto, como ele diz. Ele esquece que qualquer partido que ele escolher
dependendo do número de votos que tiver, terá poder no Senado, na Câmara de Deputados. Então, o partido político que se destacar, ainda que não vença as eleições, ele muitas vezes será o fiel da balança que nós precisamos. Nós temos que ter consciência da responsabilidade e cidadania. Agora está aí o futebol, a Copa do Mundo. É gozado, ninguém questiona o salário dos jogadores, mas ficam tremendamente incomodados quando vem uma pessoa num cargo público importante ganhando relativamente uma ninharia. Esse é um mundo de contos de fada que a gente vive. Por isso que a privatização acaba sendo necessária, porque ninguém pergunta o salário dos diretores das concessionárias privatizadas. Não é pequeno. Assim como de concessionárias de pedágio e outras coisas. Nós temos que rever o Brasil. A ideia comunista, socialista, ela se mostrou impraticável. O socialismo soviético acabou se tornando... As nações que optaram por isso são simples e puras ditaduras. E nada pior do que viver numa ditadura. A gente tem medo de conversar num bar, na rua, num ônibus, porque é natural que todos tenham discordâncias. E aí você pode sumariamente ser levado para interrogatórios, não em condução coercitiva diante de provas importantes, não. Nós podemos ser levados para cadeias, tortura, sumir até da vida por causa de um ato irrefletido e mal pensado, uma paixão juvenil, né, como a minha geração sentiu na pele. Aqueles que se beneficiaram com o regime militar, evidentemente, não vão questionar. Ou, se a consciência deles for pesada, deverão procurar ler livros fora do ambiente deles para descobrirem coisas que fazem questão de não ver. Mas no mundo inteiro a opção é a liberdade, sempre que possível, de uma forma ou de outra. Temos as teocracias, uma forma de ditadura. Isso é lamentável, que em nome de Deus a liberdade seja combatida. Agora nós estamos na paixão do futebol, né? É gozado como as bandeiras do Brasil aparecem, né? Estão aí, eu creio que até nos caminhões, os caminhoneiros que quase acabaram com o Brasil, estejam levando as bandeiras do Brasil e façam festa. Afinal, eles não têm o que reclamar. Viraram funcionários públicos agora. Tem tarifas tabeladas no Brasil inteiro. Isso é ridículo. Não é concessionária, não são concessões. O cara pode mudar de profissão se não estiver satisfeito na boleia de um caminhão. Mas isso é o Brasil. E não é só no Brasil. No mundo inteiro, essas polêmicas acontecem com força. Nos Estados Unidos, a estratégia é inventar guerra, né? Então os americanos, em nome do regime deles, matam, rebentam, andam pelo mundo usando soldados hipertreinados a serviço
dos grandes grupos econômicos. Coitados. Outros tentaram, se não matarem, não serão felizes. Então, um bom lugar para eles é na frente de batalha. Aqui nós estamos numa guerra civil, praticamente. O crime organizado, graças a uma Constituição mal feita, por exemplo, a pena de morte não é permitida, manda no Brasil, e manda cada vez mais. Isso é uma tragédia. O Brasil, só de costas marítimas, tem mais de 8.000 quilômetros. Terrestres, são 23.000 quilômetros. O Brasil não vai poder fazer muros em volta de um país tão grande quanto é o nosso. Então, soluções mais inteligentes precisam ser encontradas. Talvez até com uma tolerância maior em relação às drogas, e transformando isso em questão sanitária e focando nos grandes traficantes. Há muitos anos atrás, um amigo me disse o nome e endereço, praticamente, o bairro em que moravam os grandes traficantes de Curitiba. Camboriú a gente sabia quem era. Blumenau a gente sabe. Eu fico surpreso de ver que esse povo está livre, né? Talvez agora se matando, né? Ou muitos já morreram por causa da opção de vida que fizeram. São pessoas inteligentes, poderiam tranquilamente exercer outras profissões. Agora, como dizem as estatísticas, parece que 3% das pessoas são absolutamente amorais. É uma patologia, não é uma ação voluntária. Ninguém decide ser o que é. Por isso eu basicamente entendo que culpa real ninguém tem de ser o que é. A justiça sanitária. Agora, ela é uma grande indústria, a justiça. E assim, a gente vê, gente inventando recurso de toda espécie, porque quem é rico pode pagar, né? E tem gente aí nadando no dinheiro, graças a firulas da lei. Isso é justo? Vale perguntar. Eu, pessoalmente, li um livro e gostei demais, né? Porque ele faz menção a essa questão, né? A justiça ser pragmática, ser ideológica, religiosa, filosófica, formalista. Então, eu acho que todos deveriam ler esse livro, né? Mas isso é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um bom exemplo do radicalismo da lei, né? A vantagem lá é que os estados têm uma autonomia maior. Então, dá até para comparar estado a estado o que significa ter leis dessa ou daquela espécie. Freakonomics, né? Um assunto agora é o aborto. É o direito de matar os filhos, né? Antes de saírem de dentro da mãe. É inacreditável. As mesmas pessoas que são favoráveis a esse aborto radical, muitas vezes, são contra a pena de morte, né? São esses paradoxos que não há Cristo que entenda. Que nós precisamos de planejamento familiar, a liberdade de evitar filhos desde o primeiro instante, né? Talvez com laqueadura, com tudo isso.
Só que os famosos direitos humanos, né, criados logo após a guerra, principalmente, não previam isso. O Brasil é regiões aí que a gente vê que as famílias não têm condições de ter filhos. 10, 15, 20 filhos, ainda mais o marido. Uma vez peguei um táxi em São Paulo, o cara disse que o pai dele tinha 3 mulheres e de cada uma 10 filhos. E ele estava envergonhado e com raiva disso, tanto assim que me contou essa coisa. Quem é que sustenta essas crianças? De que jeito? Não há dinheiro no mundo para isso tudo. E aí vem morador de rua, vem a pessoa, o bandido, não porque ele fizesse parte dos 3% de pessoas amorais, mas porque não tiveram a educação adequada dentro de casa. Então a educação dos pais deveria ser obrigação, quer dizer, os cartórios e as igrejas, antes de realizarem casamentos, deveriam fazer cursos de 1 ano, 2, 3 anos para os jovens e jovens casais, né? Isso é fundamental. E testar à vontade. Se sentir que o indivíduo não tem, fazer até um test drive para ver se o cara pode casar ou não, ter filhos ou não. E quem tem filhos de forma irresponsável, a primeira coisa deveria ser a laqueadura, né? Seria inibir esse espírito cachorral que a gente vê. Aliás, a cadela cuida bem dos seus filhotes. Não quero ofender os cachorros. Então nós temos que cuidar, né, disso tudo. Agora, as cidades, né? Como eu disse, eu ando pela cidade fotografando. Pela idade, por uma série de sequelas e restrições, escrever está ficando difícil. Escrever e ler. Então, graças às filmadoras aí, eu posso me entrevistar, né? Dizer, e devo dizer, muita besteira. Peço até perdão se ofendi alguém, não é essa a intenção. Agora, nós temos que saber os nossos limiares, né? Nós temos que a educação reversa, o amor reverso, que os pais vão ficando ranzinzas, envelhecendo, se isolando. Então chega um momento que eles dependem dos filhos. É a hora que eles vão colher o que plantaram. Se foram pais, mães e pais hostis aos filhos, de alguma forma, eles vão perceber isso nessa fase da vida. Então nós temos que tomar cuidado. Eu, felizmente, tenho filhos, netos, bisnetos, eu e minha esposa, que eu adoro e que nos respeitam e nos demonstram muito amor. Isso é bom demais. Agora, usem a internet, né? Pensem em quem vão votar. O Brasil pode mudar para melhor. Não simplesmente ganhando uma Copa entre profissionais do esporte, e sim voluntariamente, através do trabalho de ONGs e vidas inteligentes.